Já parou pra pensar que existem coisas na internet, ou melhor, fora dela, que ninguém nunca mais viu? Mídia perdida é um tema pelo qual sou fascinado há anos. A ideia de transmissões de TV perturbadoras, áudios e gravações VHS que se perderam com o tempo é fascinante. Será que o fato delas terem sido apagadas foi coincidência? Ou tentativa deliberada de esconder algo terrível? Essas são as Lost Medias. E hoje vamos ver 3 casos. Mas atenção, isso aqui não é só curiosidade ou história de televisão. É sobre pessoas reais, tragédias reais e escolhas assustadoras que mudaram vidas para sempre. Essa jornada vai te mostrar como o que foi apagado ainda pode assombrar. Television Network. Em 1980, um programa é transmitido na rede de televisão cristã chamado Joy Junction. É o típico programa de TV comunitária, apresentado pelo próprio xerife da cidade. Durante a vida do programa, os moradores da cidade participavam de atividades educacionais sobre a Bíblia, e as crianças eram incentivadas a participar de vários jogos. Parece ter sido um sucesso na época, já que ficou no ar por alguns anos. O que é mais estranho e bizarro, quase todos os registros e arquivos desse programa foram apagados, nos deixando apenas com alguns poucos reuploads sobreviventes no YouTube. Isso admitidamente torna difícil de encontrar qualquer outra informação sobre Joy Junction, além do que podemos extrair do material existente. Mas tudo bem, porque essa nem é a principal razão pela qual estamos aqui. Um dos membros do elenco era um ventríloco chamado Ron, presente em quase todos os episódios, acompanhado de seu boneco Marty. O nome completo de Ron era Ronald Brown, e nos anos após o fim do programa, ele lançou sua própria empresa de marionetes na Flórida, chamado Puppets Plus. Em seu site puppetsplus.com, podemos ver uma variedade de seus clientes, crianças de 2 a 5 anos e de 6 até 11 anos. À primeira vista parece algo comum para sua profissão. Entretenimento infantil era sua especialidade. No entanto, é quando damos um passo atrás e olhamos para Ronald como pessoa que as coisas começam a desandar. Veja bem, ao longo dos anos, Ronald teve uma dinâmica estranha com crianças. Por exemplo, em 1998, ele foi parado por uma infração de trânsito e foi encontrado em posse de cuecas infantis masculinas. Sua desculpa foi que ele usava para seus bonecos, e ele acabou sendo liberado. Outras reclamações surgiram nos anos 2000, sobre ele dar carona a crianças em sua van de igreja. Infelizmente a polícia não pôde fazer muita coisa, pois nenhum crime explícito estava sendo cometido. Era incrivelmente estranho, mas infelizmente não o suficiente para justificar uma prisão. Onde as coisas realmente começam a enlouquecer é quando pulamos para o início dos anos 2010, quando Brown se vê envolvido numa teia de controvérsias. Em maio de 2012, um homem chamado Michael Arnett foi preso após uma operação encoberta. Ele foi acusado de produção de... E ao vasculhar sua casa e computador, encontraram registros de chat no Yahoo Messenger, entre ele e uma pessoa chamada Ulime. Acontece que Arnett produzia essas imagens e as distribuía por várias pessoas online, com os nomes de usuário CK_3666, Sweet Talker Linda e Calfkeeper 2. Você notará que Ulime era explícito sobre seus desejos. Ele demonstrava interesse em tudo direcionado a crianças até de 2 anos.
O problema aqui, no entanto, é que o Elaine não era apenas uma pessoa aleatória. Ele era Ronald Brown, seu pseudônimo online, no qual expressava suas fantasias sobre as crianças que o cercavam todos os dias. Lembre-se de que este homem, cuja carreira inteira, toda a sua vida, girava em torno de estar entre crianças. Após entrar em contato com o Yahoo.com, as autoridades conseguiram rastrear Ronald Brown e associar seu nome de usuário a um perfil num site de necrofilia chamado cutedeadguys.net. O perfil de Ronald foi perdido com o tempo. No entanto, por meio do relatório de seu processo, conseguimos encontrar detalhes que o descrevem. Em algum desses sites, na sua bio dizia, abre aspas, eu amo eles jovens e mortos. Gosto deles frescos, mas também gosto de vê-los expostos no caixão. Fecha aspas. É seguro dizer que a esse ponto, havia mais do que o suficiente para justificar uma prisão. E em 19 de julho de 2012, isso finalmente aconteceu. Depois das autoridades terem divulgado o caso e a mídia ter acesso, a casa de Brown foi invadida. Espalhadas por toda sua casa estavam imagens grotescas, fotos de crianças amarradas e até mesmo que pareciam mortas. Além disso, os agentes encontraram CDs com muito mais do mesmo conteúdo. Uma boneca inflável, vestida com roupas de menino, um diário onde ele registrava todas suas fantasias desde 1978, e até livros sobre assassinos em série e canibalismo. Ronald Brown foi julgado e condenado por 20 anos de prisão federal, com supervisão vitalícia. Se ele cumprisse toda a pena, sairia por volta de 2033. No entanto, em agosto de 2020 foi relatado que ele estava morto. Durante toda sua vida ele foi calculista e sabia o que fazia. Sua carreira, as caronas na van da igreja, as festas, era tudo fachada para os desejos mais sombrios imagináveis. Olhando para trás, entendo por que os registros de Joy Junction foram apagados. Era um programa com uma boa proposta e boas intenções, mas agora carrega uma reputação para sempre manchada por esse monstro. O ano é 1928. Um filme romântico sobre o lendário desastre da Arca de Noé chega aos cinemas. Dirigido por Michael Curtiz, o filme estreia em um momento de transição no cinema, entre os filmes mudos e os filmes chamados talkies, ou seja, os filmes com diálogos falados. Por isso ele é considerado um filme híbrido. Mistura cenas com música e narração, mas também apresenta trechos com diálogos gravados. E com isso veio uma boa dose de críticas. A maior parte da rejeição se deve à duração. Com 2 horas e 15 minutos, o filme traz cenas longas e diálogos muitas vezes desconexos. Assistir a ele, no mínimo, é uma tarefa árdua. Diante das críticas, o filme é retirado de circulação para a revisão. Parte do material cortado nunca mais é exibida. E justamente essa parte é o que hoje o filme é mais lembrado, a cena do dilúvio. Nela vemos um grupo de atores correndo contra o tempo para escapar de um templo em ruínas e alcançar a arca, enquanto o mundo desaba ao redor deles. É uma sequência grandiosa, cheia de ação e, considerando a época, totalmente feita com efeitos práticos. Ou seja, tudo acontece de verdade no set. As pessoas realmente estão sendo engolidas pela água. Alguns consideram as atuações impressionantes, e com razão, a cena é épica.
E como eu disse, foi feita com efeitos reais. Mas há um detalhe trágico. Durante as filmagens, 3 atores se afogaram de verdade, e um deles teria perdido uma perna. Tudo isso por conta de um uso de mais de 600 mil galões de águas liberados no set. E os figurantes nem sabiam disso. Antes das filmagens, Kurtz foi alertado sobre os riscos de colocar tantas pessoas em situações tão perigosas, mas ele ignorou os avisos. Disse que os figurantes deveriam estar preparados para qualquer coisa. Em suas palavras ele disse, abre aspas, eles terão que arriscar, fecha aspas. Na versão original do filme, há rumores que era possível ver de fato a morte dos atores acontecendo na tela, com uma inundação ainda mais detalhada e brutal. Mas desde os cortes feitos após a estreia, essa versão nunca mais foi exibida. Dizem que está perdida para sempre. Michael Curtiz buscava a perfeição, queria um filme grandioso, épico, autêntico. Mas nessa busca, vidas foram perdidas. Vidas que nem precisavam ter sido perdidas. E assim a Arca de Noé, tanto a história bíblica quanto o filme, fica marcada para sempre. Não apenas pela grandiosidade, mas por um legado sombrio, um legado de tragédia. Em 2 de julho de 2014, um anúncio foi publicado no Craigslist, um site direcionado a qualquer tipo de anúncios online. Ele foi feito por uma jovem de 18 anos chamada Brooke Slocum. E era apenas um simples pedido de dinheiro. Preciso de $50 até às 15h30 de hoje. Posso pagar mais tarde à noite, mas preciso comprar gasolina e algumas coisas urgentes. Todos em casa estão com bronquite e eu não quero ficar doente. Estou grávida de 8 meses e meus pulmões já estão comprimidos. Se você puder ajudar, eu e minha filha ficaremos muito gratas. Esse anúncio permaneceu sem resposta durante 10 dias. Às 10h08 da noite de 12 de julho, Brooke recebe um e-mail de um homem que se identifica como Mike Hard. Ele escreve: Eu posso hospedar. O que você acha? Tenho 25 anos. Essa mensagem foi enviada em resposta a outros anúncios que Brooke havia feito na mesma época, nos quais solicitava sexo por dinheiro. Amigos próximos afirmam que Brooke não fazia isso por vontade própria. Seu namorado na época, Charles Openier, de 25 anos, a obrigava a postar esses anúncios e até a acompanhava durante os encontros. Relutante, Brooke respondeu 20 minutos depois: Bem, na verdade, estamos procurando doações, se possível. Estamos em uma situação difícil e temos um bebê a caminho. Mas, no que diz respeito à diversão, não haverá nenhum homem. Que tal $120? Posso ir buscá-la se quiser. Não, podemos viajar, só não podemos receber ninguém. Quando e onde você gostaria de se encontrar? Ao ar livre, num parque, por volta das 11h30, tudo bem? Não sei. Não quero ter problemas por ato obsceno ou algo assim. Não posso ir pra cadeia estando grávida de 8 meses. Não tem polícia, é um parque. Mas atrás dele, há muitos bosques. Não há policiais. Este último e-mail chegou às 22h59. E como podemos ver, Mike estava ansioso para se encontrar naquela mesma noite. Brooke acaba aceitando. O destino? Gizon Park, em Wyoming, Michigan.
Era meia-noite. O casal chega ao local. Pouco tempo depois, Mike também aparece. A princípio, eles estavam achando que seria apenas mais um encontro sexual qualquer. Chegam tranquilamente até ele, mas nos minutos seguintes, tudo muda. Brooke é agarrada, amarrada e empurrada para dentro do porta-malas do carro do Mike. Charles tenta ajudá-la, mas não consegue. Os dois entram em luta. O que aconteceu exatamente no momento ainda não está claro, mas o que sabemos é que, durante essa confusão, Charles Openier foi brutalmente assassinado. Mike arrasta o corpo para perto da floresta, serra a cabeça dele e cobre os restos mortais com galhos e folhas. Sem testemunhas, ele entra no carro, com a cabeça de Charles e Brooke Slocum escondida atrás dele, e dirige em meia-noite. Alguns dias depois, a polícia percebe que o carro de Charles, que estava ali ao redor, não se movia há dias. Começam as investigações sobre seu paradeiro. Quando questionados, seus pais nada sabiam. Trabalho? Nenhum colega tinha notícias. Ninguém sabia onde ele estava, mas o carro continuava lá. Foi então que 17 de julho, 5 dias após o encontro com Mike Zahard, a polícia começou a vasculhar o Gizon Park. Ao revisar a área arborizada que fica atrás do parque, encontraram um corpo sem cabeça sob alguns arbustos. Mais tarde foi identificado como sendo de Charles Openier. Nas horas seguintes, descobriu-se que Charles não estava sozinho. Sua namorada também estava desaparecida. As autoridades obtiveram rapidamente um mandado de busca para o apartamento de Brooke e começaram a analisar o conteúdo do laptop dela. Lá, encontraram diversas conversas, e entre elas, uma em especial chamou a atenção, a tal do Mike Zahard. A unidade de crimes contra crianças na internet foi acionada para investigar o nome real por trás do pseudônimo. Descobriram que o endereço do e-mail estava vinculado a outro perfil, que por sua vez estava conectado a uma conta do Facebook. O homem não se chamava Mike, mas sim Brad Oestreich. A polícia identificou e passou a vigiar a casa dele enquanto aguardava um mandado de busca. Naquele momento, porém, não havia provas suficientes para emitir um mandado de prisão, o que tornava tudo ainda mais frustrante. As horas passaram e nada acontecia. Porém, por volta das 21 horas daquela mesma noite, Brad é visto entrando em seu carro e saindo de casa. Poucos instantes depois, ele é abordado por um policial nas proximidades. Antes que a polícia conseguisse alcançá-lo, ele foge. Começa uma perseguição intensa. No final, ele perde o controle do veículo e bate em uma barreira de cimento. Quando os policiais se aproximam para prendê-lo, Brad tira sua própria vida, com um tiro na cabeça e cai morto. Alguns segundos depois, a polícia revista o veículo. Dentro está Brad Oestreich, de 31 anos, morto no banco da frente. E no porta-malas, dentro de uma mala, está Brooke Slocum, de 18 anos, e sua filha ainda não nascida, ambas já sem vida. Ao vasculhar a casa de Oestreich pouco depois, os agentes encontram uma verdadeira cena de horror. Cordas, facas, espadas, gaiolas, correias e escritos bizarros espalhados por toda parte. O banheiro estava completamente inutilizável e todo lugar era nojento. Mas o mais chocante foi a descoberta das câmeras. Parece que Brad havia instalado equipamentos por toda a casa para registrar suas ações. As imagens mostram Oestreich preparando o porão, onde manteve Brooke durante aqueles 5 dias agonizantes.
Existem vídeos de tortura cruel que ele infligiu a Brooke Slocum, mas nunca vamos vê-los. A polícia afirmou oficialmente que nunca divulgaria esse material, descrevendo-o como algo tirado de um pesadelo. Durante o tempo em que Brooke esteve em cativeiro, inclusive quando a polícia estava literalmente ao lado de fora da casa, ela estava algemada com uma corrente presa em seu pescoço. Dizem que o Strike amarrou os braços dela a cordas penduradas no teto e a deixou suspensa enquanto a agredia sexualmente e a torturava, antes de estrangulá-la até a morte. Tudo isso foi filmado. Anos mais tarde, a cabeça de Charles Openier, namorado de Brooke, foi encontrada em uma estrada secundária, a cerca de 27 quilômetros ao norte de Gizon Park. É um final assustador para uma história perturbadora que começou online, e reforça uma verdade importante. Você realmente não sabe com quem está falando na internet, seja no Facebook, Instagram, ou até mesmo em aplicativos de namoro, até estar cara a cara. O que começou com um simples pedido de $50 terminou com a perda de 3 vidas. É um dia de pesadelo orquestrado por um homem depravado. As imagens da tortura, em 2022, oficialmente foram consideradas mídia perdida, e talvez nunca venham a ser divulgadas. E considerando o que elas mostram, seja melhor assim. Mesmo fora da internet, o mundo pode ser bastante sombrio. Muitas mídias foram esquecidas, e é isso que eu quero recuperar nessa série. Quero documentá-las e trazer de volta para vocês. Agradeço demais por vocês se juntarem a mim nessa primeira parte, das mídias perdidas mais assustadoras. Cada um de vocês assistindo aos meus vídeos faz toda a diferença, e obrigado por dedicar um momento do seu dia para me acompanhar nesse projeto. Fico muito feliz em continuar fazendo isso, contando que vocês estejam comigo. Se tiver alguma sugestão assustadora, ou histórias interessantes para futuras edições, fique à vontade para enviar um comentário. Dito isso, até o próximo episódio. Até mais.